E aí pessoal, bom dia, né? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Não exatamente uma aula, realmente, de fato. Hoje a gente não vai ver um conteúdo novo, tá certo? Hoje a gente vai ver uma revisão para a prova. Professor, mas a gente não já fez uma revisão quando iniciou as aulas? Já, mas é para recuperar o conteúdo que a gente viu no mês de fevereiro e mês de março. Agora é realmente uma revisão de todo esse conteúdo visto até semana passada, para a gente poder fazer uma boa prova, tá certo? Então hoje a gente vai fazer uma pequena revisão. Como é que vai funcionar a nossa revisão? Gente, aqui eu vou comentar 20 questões, certo? A respeito de todos os assuntos que a gente já estudou. E dessas 20 questões, eu, juntamente com a professora Jussara, iremos escolher 10 questões que irá cair na prova, tá certo? Então, se você prestar atenção no vídeo, prestar atenção nas explicações, no dia da prova não vai cair nada de novo, tá certo? A prova, né, as questões da prova irão ser 10 questões de que a gente vai ver aqui, tá certo? A gente vai escolher elas ainda, tá certo? Então, é só prestar atenção nos nossos comentários, né, tá certo? E no mais, é isso, tá certo? Bom, a primeira questão ela vai dizer o seguinte: a transição do Paleolítico para o Neolítico entre 10.000 a.C. e 7.000 a.C. foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, poderíamos citar: letra A, o aparecimento da linguagem falada. O homem, né, no processo de mudança do Paleolítico para o Neolítico, que a gente já estudou, o homem começou a falar, começou a desenvolver uma linguagem que nem a gente utiliza hoje. Letra B, houve uma domesticação dos animais e das plantas e o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Letra C, houve o aparecimento da magia e da arte. Os homens, né, os seres humanos começaram a fazer magia e fazer arte. Ou letra D, houve o povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental. Ou seja, determinados espaços que não tinha ninguém, com o período neolítico eles vão começar a ocupar aqueles lugares. Qual dessas quatro opções melhor define o momento de transição do período paleolítico para o neolítico? Tempo. E aí, o que é que vocês acham? Bom, gente, qual foi a principal descoberta do período paleolítico? Foi o fogo, né? Tá certo? O fogo foi uma das principais descobertas da humanidade. Já no período neolítico, e que vai ser, digamos, a nossa resposta aqui, foi basicamente a invenção, né, a criação da agricultura. Tá certo? Então, a resposta certa seria a letra B. Houve a domesticação de animais e de plantas e o aparecimento da agricultura. Antes, os povos, né, eram nômades, viviam viajando para lá e para cá, né, em busca de alimento. Com o desenvolvimento da agricultura, eles puderam agora plantar os seus alimentos, colher os seus alimentos e comer ali mesmo naquele lugar onde eles estavam morando, tá certo? Então houve a sedentarização do homem a partir do período neolítico, tá certo? Então basicamente a letra B, houve o surgimento da agricultura e a domesticação de alguns animais, tá certo? Animais e de plantas. Segunda questão. Aqui já vai ser uma questão aberta, então preste mais atenção, porque lá, se a gente escolher uma dessas questões abertas, que vocês vão ter que escrever, vocês vão ter que dar a resposta certa, tá certo? A segunda questão ela vai pedir o quê? Quantas e quais são as fontes históricas? Lembra, né, do trabalho do historiador? O historiador trabalha com fontes, tá certo? Para a gente investigar o passado, a gente precisa ter fontes. E quais são essas fontes que a gente utiliza? Se vocês responderam aí na casa de vocês, a gente utiliza duas fontes, nós historiadores. As fontes materiais e as fontes imateriais. O que são as fontes materiais? São livros, fotografias, roupas, cartas, pinturas e até alguns monumentos, tá certo? Basicamente aquelas fontes palpáveis, tá certo? Que você pode pegar, né? Que você pode analisar direitinho, como uma roupa, uma carta, né? Um documento escrito, tá certo? Já as fontes imateriais são as memórias, né? Que a gente guarda de determinado tempo, de determinado momento, as músicas,
as lendas, as línguas e as crenças, né? Entre outras, tá certo? Essas são basicamente as fontes imateriais, tá certo? Se a gente por acaso escolher essa questão lá na prova, eu não vou pedir basicamente para vocês descreverem, né? Definir as fontes materiais e imateriais. Eu só vou perguntar quantas e quais são as fontes históricas. Você colocando fontes materiais e imateriais já está de bom tamanho, tá certo? Que provavelmente você citando isso já vem na mente de vocês essas coisas aqui, tá certo? Os livros, as fotografias, as roupas, tá certo? Terceira questão. A terceira questão vai pedir o quê? Classifique as fontes históricas listadas abaixo em materiais e imateriais. É basicamente aquilo que a gente já viu na questão anterior, tá certo? Por exemplo, as lendas, elas se classificam em fontes materiais ou em fontes imateriais? A gente acabou de ver. Lendas. Ela vai se classificar como uma fonte imaterial, tá certo? Lendas são aqueles ditados populares, né, transmitidos oralmente. Alguns oralmente, outros escritos, mas são algo, digamos, inventado, né? Mitos, tá certo? São lendas, são fontes imateriais, ok? Os depoimentos são aquelas falas, o que a gente fala, tá certo? Eu vou pedir o depoimento de determinada pessoa sobre o que aconteceu ontem à noite aqui na casa dele. Ele vai dar um depoimento. Essa fonte que a gente vai estar pesquisando, ela é material ou imaterial? Ela é imaterial também, tá certo? Ela se encaixa nas fontes imateriais, porque ela é impalpável, certo? Você não pode pegar. Agora os brinquedos, por exemplo, um brinquedo, ele é uma fonte material ou imaterial? É uma fonte material. Por quê? Porque a gente pode pegar no brinquedo, tá certo? A gente pode ver ele direitinho, tá certo? É uma fonte material, é palpável, a gente pode pegar. E as fotografias também são fontes materiais, tá certo? É fácil de entender essas questões, ok? Quarta questão. Identifique em qual século ocorreu os eventos abaixo e o escreva em algarismos romanos. Aí temos 4 alternativas. Temos a letra A. Construção da pirâmide de Quéops, que ocorreu aproximadamente em 2551 a.C. Tá certo? Aí aqui ele vai pedir para você escrever em que século. Tá certo? Opa, desculpa. Em que século está essa construção de Quéops, tá certo? 2551. Em que século a gente vai estar aqui? Para a gente responder essa questão, a gente vai fazer uma pequena revisão de como a gente escreveu os séculos em algarismo romano, tá certo? Aqui vamos dar um exemplo. Quando o ano for terminado em 00, a gente elimina os zeros, tá certo? Um exemplo aqui que vocês estão vendo bem aí. O ano de 1800, ele termina com 2 zeros, não é? Então o que a gente faz? O que a regra diz? A gente elimina os zeros. Então a gente vai cortar eles aqui. Vai sobrar 18, tá certo? Então o século vai ser o século 18. Mas a gente não quer que seja escrito no século em algarismo romano, então vai ser escrito assim. Da mesma forma, 100, o ano 100. Você corta os 2 zeros, vai sobrar um 1 ou século 1. 2100 vai cortar os 2 zeros, vai sobrar 21, tá certo? Que é o século 21, que você vai escrever em algarismo romano, tá certo? Agora, se o ano não terminar em 0, ó, aqui, quando o ano não termina em 00, a gente elimina os 2 últimos algarismos e soma 1 ao número que sobrar. Não entendi, professor. Por exemplo, aqui, 1939. A gente vai pegar os 2 últimos algarismos, iremos cortá-los. Sobrou o que aqui? 19. Vai pegar 19 e vai somar com mais 1, que vai dar século 20. Mas escrevam em algarismo romano. Se você não sabe escrever, vamos revisar aulas de matemática e vocês aprendem isso lá. Tá certo? Em que século está o ano 101?
Você corta os dois últimos algarismos, já que não termina em 00. Sobrou o quê? 1. E 1 mais 1 é 2. Então o século é o século 2. Da mesma forma esse outro aqui, tá certo? Que vai dar século 22. Ok? Agora vamos para a questão mesmo, voltar? A construção da pirâmide de Kéops se deu em que século? Qual é a regrinha que a gente viu lá? A gente vai cortar os dois, já que não termina em 00, a gente vai cortar os dois últimos algarismos. Sobrou o quê? 25. A gente vai pegar 25 mais 1 vai dar 26. Mas escrito em romanos fica assim, tá certo? Em que século deu-se os primeiros Jogos Olímpicos? Aqui tem um ano, que é 776. O que é que a gente faz? Corta os dois últimos algarismos, sobrou 7 e vai somar com mais 1 que vai dar o século 8. Separação entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Ocorreu em 395. A gente vai pegar os dois últimos números, vai cortar. Sobrou 3, vamos pegar o 3 mais 1 que vai dar século 4. Organização da Primeira Cruzada vai se dar em 1092. Vamos cortar os dois últimos números, algarismos no caso. Vai sobrar 10. Vamos somar com mais 1 que vai dar o século 11, tá certo? Aqui é porque errou. Ó, tá vendo aqui, ó, é 1092. Aqui eu esqueci de escrever, mas é 1092. Então o século seria século 11, tá certo? Só seguir a regrinha, ok? Quinta questão. Resolva os exercícios com base nos seus conhecimentos históricos. Aqui vai ter uma frase, né? Que vocês vão ter que completar com algumas dessas alternativas aqui. Tá certo? Vamos ler lá. A nossa espécie chamada de... Como é que a gente se chama? Nós, seres humanos de hoje? A nossa espécie, nós somos os Australopithecus? Nós somos os Homo sapiens? Nós somos primatas? Ou nós somos os Homo neanderthalis? Isso, nós somos os Homo sapiens. Então, você iria colocar Homo sapiens aqui, tá certo? Aí, a nossa espécie chamada de Homo sapiens existe há cerca de 100 mil anos. Os diversos grupos humanos formados se adaptaram de formas diferentes para sobreviver. Alguns se tornaram o quê? A gente já marcou essa aqui? Se tornaram sedentários com o desenvolvimento da agricultura. Lembra da questão que a gente acabou de debater? Com a invenção da agricultura, os homens se sedentaram. Enquanto outros permaneceram nômades, ou seja, continuaram viajando por aí, vivendo da caça e da pesca e da coleta, tá certo? Então a resposta certa seria a letra B, ok? Questão 6. Viveu há 2 milhões de anos na África e, segundo os pesquisadores, construiu os primeiros instrumentos de pedra e madeira. Que Homo viveu há 2 milhões de anos atrás? Foi o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis ou o Homo sapiens? Qual destes 4 Homo se desenvolveu há 2 milhões de anos atrás? Se vocês prestarem atenção no livro de vocês, na página 27, lá vai estar descrevendo, né, como surgiu cada um. E o Homo habilis, lá vai estar dizendo, né, que ele surgiu há 2 milhões de anos atrás e que foram encontrados no leste da África. Então, a resposta certa seria a letra A, Homo habilis, tá certo? Memorize a questão: 2 milhões de anos atrás surgiu na África o Homo habilis, ok? Questão 7. A ideia criacionista relacionada à origem do ser humano predominou nas sociedades ocidentais cristãs até o século XIX. Durante muito tempo de estudos, o cientista Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies, no qual ele propôs o que, gente? Ele propôs, nessa teoria dele, o reforço do criacionismo. Charles Darwin acreditava que os seres humanos surgiram através de uma criação divina, da criação de Deus, porque a teoria criacionista diz isso, certo?
que o homem, né, o mundo foi criado por Deus. Na origem das espécies, Charles Darwin, ele vai reforçar, ele vai apoiar isso? Que o homem foi criado por Deus? Será? Será que ele vai apoiar o evolucionismo? Que diferente da teoria criacionista, o homem surgiu através da evolução de muitos anos, os homens foram evoluindo e se tornaram o que somos hoje? Ou ele vai dizer, né? Ele vai propor criar o cristianismo, é ele que vai inventar a religião cristã? Ou é a letra D, ele vai falar sobre a seleção natural? A resposta certa seria a letra B, ele vai propor o evolucionismo, tá certo? Ele vai meio que contradizer a teoria criacionista. Então é por isso que existem duas teorias hoje sobre como os seres humanos surgiram. A teoria criacionista, ou seja, que foi criado, os seres humanos foram criados, surgiram através de uma criação divina, que a gente vê muito isso na Bíblia. E temos a teoria evolucionista, que foi criada por Charles Darwin, tá certo? Através da evolução de muitos anos, os homens se tornaram o que são hoje, ok? É basicamente isso. Como aqui é uma revisão, a gente não vai aprofundar muito, então é só para relembrar o que a gente já estudou. Questão 8. Em qual continente surgiu os primeiros seres humanos? Essa daí é bem fácil, gente. Se vocês não souberem, vou dar 5 segundos para vocês. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Surgiu no continente africano, gente, certo? Surgiu na África. Se você errou, você estava dormindo na aula. Ou nem assistiu a aula. Você não pode errar essa questão se ela cair na prova, tá certo? Questão 9. Que descoberta fez com que os homens se sedentarizassem e que marcou o início do período neolítico? A gente já viu na questão anterior, gente. Bem fácil isso daí também. Qual foi a descoberta, né, que o homem fez que marcou a sedentarização dele? Ou seja, que fez com que ele permanecesse, né, vivesse em um lugar só? Foi a agricultura, tá certo? Questão 10. Quais as 3 principais civilizações da América? A gente já encerrou o conteúdo de pré-história, tá certo? Agora aqui a gente já vai estudar um pouco as civilizações antigas, as civilizações da América, tá certo? Então, quais as 3 principais civilizações da América que vocês estudaram? É bem recente essa aula, tá certo? Qual foram as 3 principais civilizações ou sociedades que a gente estudou nas últimas aulas? Letra A. Foram os maias, os incas e os persas? Ah, professor, esse nome está bastante comum. A gente estudou os maias. Isso, vocês estão certos. A gente estudou os incas? Estudamos. A gente estudou os persas? Peraí, professor, persas? Não, a gente não estudou os persas. Então, não vai ser essa alternativa, tá certo? Embora essas duas sociedades aqui estejam certas, essa última aqui vai dizer que a questão está errada. Então, não é a letra A. A letra B, a gente estudou os incas? Sim. A gente estudou os astecas? Sim. A gente estudou os hebreus? Hebreus? Professor, a gente viu um pouquinho os hebreus, mas a gente não estudou de fato a história dos hebreus, tá certo? Então, não vai ser a letra B também, tá certo? Letra C, a gente estudou os maias? Sim, professor. Estudou os incas? Sim. Estudou os astecas? Sim. Então, nem precisa ler a outra, né? Até porque as outras, ó, vai ter assírios, que a gente nem viu. Vai ter fenícios, que a gente também não viu. A gente vai ver depois da prova essas civilizações, tá certo? E a gente viu os astecas. Mas a questão certa vai ser a letra C. Maias, incas e astecas. Civilizações da América, tá certo? Do continente americano. Questão 11. Quis imitar o programa do Silvio Santos aqui, do Show do Milhão. Vamos lá. A qual civilização é atribuído o nome de gregos da América? Explique o porquê. Qual é, gente? Que eu falei, foi eu que dei essa aula para vocês. Qual é a civilização americana que vai ficar conhecida como gregos da América? Qual foram as 3 civilizações que a gente estudou?
os maias, os incas e os astecas. Qual dessas três vão ser conhecidas como os gregos da América? 5, 4, 3, 2, 1. A resposta é os maias, tá certo? Ah, professor, por quê? Porque eles desenvolveram o estudo da astronomia, filosofia e matemática. Só por isso? Sim, porque os gregos, né? Os gregos, a sociedade grega, ela desenvolveu bastante a questão da astronomia, filosofia e da matemática. Digamos assim, foram os pioneiros, tá certo? Mas nas civilizações americanas, os maias também vão desenvolver bastante essas áreas de estudo, tá certo? Então eles vão ser conhecidos como os gregos da América. Simples assim, tá certo? Questão 12. Que civilização da América acreditava no fim dos tempos e que realizava sacrifícios humanos aos deuses? E aí, qual é? Vai ser os astecas? Os maias? Ou os incas? Lembra daquela foto lá que eu mostrei para vocês? Que tinha uma pirâmide em que as pessoas, né, chegavam lá, eram sacrificadas, o peito delas era aberto, o coração era retirado. Que civilização fazia isso? Eram os astecas? Eram os maias ou eram os incas? Professor, não tô lembrado, sério, não tô lembrado mesmo. Então vamos lá, qual vai ser a resposta? Vai ser a letra A, tá certo? Os astecas, gravem isso. Serão os astecas. Questão 13. Qual a civilização responsável pela criação do calendário astrológico? Nesse calendário vai ter 260 dias, certo? E o calendário solar, 365 dias, que é o calendário que a gente utiliza até hoje. Qual dessas três civilizações aí vai criar esses dois calendários? Vão ser os astecas, os maias ou os incas? E aí, o que é que vocês acham? Vamos gravar, memorizar essa questão aí, nessa resposta. Porque a gente utiliza esse calendário até hoje, então tem que lembrar quem os criou, tá certo? Vão ser, gente, os maias, tá certo? Vai ser a letra B, ok? Foram os maias que criaram. Questão 14. Que civilização da América vivia em regiões montanhosas e que acabaram domesticando a ilhama? Todo mundo sabe o que é ilhama, né? Aquele animalzinho lá meio peludo, com grandão, um pouquinho. Qual a civilização, gente, que vai se desenvolver nas montanhas, mais nas montanhas, e que vai domesticar a ilhama? É os maias, é os incas ou é os astecas? Professor, até agora a gente viu os maias. Os maias são conhecidos como os gregos, né, da América. Foram os maias também que criaram o calendário. Os astecas, eu vi que eles faziam sacrifícios humanos. Então eu acho que é os incas. Os incas não apareceram ainda. Então você tá certo, é os incas. Foram os incas, tá certo? Gravem isso. Os incas surgiram em regiões montanhosas, tá certo? É lá na região onde os incas viviam que temos o Machu Picchu, certo? Aquelas casas lá feitas com pedras sobrepostas, umas pedras sobre as outras. Aquelas imagens que a gente viu nas aulas passadas, tá certo? Gravem isso. E estudem bastante. Questão 15. A região denominada Mesopotâmia ficava entre os rios. Nessa questão aqui a gente já vai para outras civilizações, tá certo? A gente vai deixar a América e já vai ali para o continente africano. Certo? A região denominada Mesopotâmia ficava entre os rios Nilo e Ganges. Mesopotâmia significa terra entre os rios. Então, que rios eram esses? Era o Nilo e o Ganges? Vocês viram esses nomes nas aulas? Vocês viram o rio Ganges? Professor, acho que não. Então não é essa questão, tá certo? O rio Nilo, ele vai desenvolver, né, a questão da Índia, tá certo? Dos indianos. E não da Mesopotâmia. Tá certo? Então não é a letra A. Ah, professor, é o rio Tigre e Eufrates? É, professor, eu vi. É o rio Tigre e Eufrates. Tem certeza que não vai ler as outras, não? Nilo e Tigre? Não. Ganges e Eufrates? Professor, não. É o Ganges e o Tigre? Não, professor, é a letra B. Tá certo, gente, a letra B. É o rio Tigre e Eufrates.
Mesopotâmia significa terra entre rios. Que rios eram esses? Os rios Tigre e o Eufrates. Ok? Questão 16, estamos quase acabando. Alguns povos que viveram parte da civilização mesopotâmica são os egípcios e os acádios, né? Como eu falei, a Mesopotâmia é uma região, tá certo? E nessa região existiram vários povos. Que povos que fizeram parte dessa civilização? Foram os egípcios e os acádios? Desculpa, gente, acabei dando uma informação errada. O rio Nilo, gente, é o rio que vai banhar o Egito, tá certo? Não é a Índia, não. O rio que vai banhar a Índia é o rio Indo, tá certo? O rio Nilo é o que vai ser responsável pelo surgimento da civilização egípcia, tá certo? O Egito. Tem até aquela famosa frase: o Nilo é a dádiva do Egito. Ou o Egito é a dádiva do Nilo. Acho que eu falei ao contrário. Mas enfim, gente. Nessa região da Mesopotâmia, que povos viveram aqui? Serão os egípcios e os acádios? Professor, eu acho que eu vi egípcios lá. Tenho certeza. A gente não estudou a civilização egípcia. Então não vai ser. Professor, mas eu vi os acádios. Isso, a gente estudou os acádios, sim. Mas essa outra aqui a gente não viu. Então não é a letra A. Vai ser a letra B, os gregos e os romanos? Os gregos e os romanos surgiram aqui nessa região chamada Mesopotâmia? Não, professor. A gente nem sequer estudou eles ainda. Então não é a letra B. Vai ser os sumérios e os romanos? Professor, a gente viu os sumérios. A gente estudou eles. Mas e os romanos? Não, você acabou de falar que aqui na letra B os romanos a gente nem sequer estudou. Então não é a letra C. Professor, então surgiu só a letra D. Os sumérios e os acádios. Sim, sobrou só essa daí. E que vai ser a resposta correta, tá certo? Alguns dos povos que fizeram parte da civilização mesopotâmica foram, ou melhor, são os sumérios e os acádios. Tá certo? Questão 17. A mais antiga língua escrita, chamada de escrita cuneiforme, foi desenvolvida cerca de 3.000 anos antes de Cristo pelos... Quem foi o responsável por criar a escrita cuneiforme, gente? Tá bem fresca essa matéria, tá certo? A gente viu há pouco tempo. Foram os fenícios? Não, professor, não foram os fenícios. A gente não estudou muito sobre eles. Foram os sumérios? Não, professor, não foi os sumérios. A gente estudou eles, mas não foram eles. Foram os acádios? Não, não foram. Meu Deus, gente, eu tô voando aqui. Desculpa. Gente, voltando lá, né? A letra A. Foram os fenícios? Não foram. Foram os sumérios? Professor, eu não tenho certeza, mas acho que foi. Foi sim, gente. Foi os sumérios, tá certo? Foram os sumérios, gravem isso. Eu tô meio doidinho aqui, tá certo? Mas foi os sumérios, tá certo? Gravem isso. Quem criou a escrita cuneiforme foi os povos sumérios, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, né, quando chegar o dia da prova, só dá uma revisada, né, nessa videoaula que vocês vão fazer uma boa prova, tenho certeza. Vamos lá para a questão 18? Hammurabi, o mais importante rei da Babilônia, organizou o chamado Código de Hammurabi, que era o quê? O Código de Hammurabi era um código de leis escritas? Vocês lembram que era o Código de Hammurabi, né? É aquela pedra, né, grandona, que lá estava escrito o que lá? Era o quê? Era um código de leis escritas? Era uma reunião de conselhos para o povo? Era um livro sagrado? Era uma assembleia? Ou nenhuma das alternativas? Professor, não era livro sagrado. Você acabou de falar que era escrito em pedra, então não era. Não era uma assembleia. Professor, eu acho que era um código de leis escritas. Quem achou que é a letra A, acertou, tá certo? É um código de leis escritas, tá certo?
lá dizia algumas leis, né, baseadas na lei de Talião, tá certo? Aquela questão lá, dente por dente, olho por olho, dente por dente, tá certo? Ou seja, se você fosse pego roubando, né, você tinha uma punição, um castigo proporcional àquele crime, tá certo? Se você furasse o olho de alguém, você pagava como? Pelo seu próprio olho, outra pessoa iria furar seu olho, tá certo? Era um código de leis que eram escritos naquela pedra, tá certo? Questão 19, aqui outra questão besta, bem simples, mas de vez em quando a gente tem que botar para poder salvar aqueles que não estão sabendo de quase nenhuma, né? Vamos lá, questão 19. Sobre a religião dos povos mesopotâmicos. Eles eram monoteístas ou eles eram politeístas, gente? Aqueles povos que viviam na região mesopotâmia, eles acreditavam em um só Deus? Eles eram monoteístas? Ou eles acreditavam em vários deuses, logo eles eram politeístas? Professor, eles eram politeístas? Não, professor, eles eram monoteístas. Acertou quem falou? Politeístas, eles acreditavam em vários deuses, tá certo? E por último, mas não menos importante, temos a questão 20. Qual é a origem, né? Ou melhor, qual a origem do termo semita? Semita, a gente estudou isso? Estudamos, sim. Por exemplo, o povo hebreu, né? O povo que vivia, os acádios, por exemplo, os caldeus, quer dizer, os caldeus, eles eram descendentes semitas, certo? Eles eram de povo semita, de origem semita. Ah, professor, mas qual a origem? O que é que significa, né, o termo semita? Aqui está a resposta. O termo semita, ele deriva de Sem, uma figura bíblica que seria um ancestral comum dos caldeus, tá certo? Sem, ele foi o filho de Noé, um dos filhos de Noé, tá certo? Então, através da descendência de Sem, né, através de seu filho, de seu neto, né, e assim até chegar ao povo dos caldeus, ele foi o antecessor, né, do povo caldeu. Logo, a origem semita é dado àquele povo que tem uma origem, né, que faz parte da família de Sem, tá certo? Então, gravem isso. Qual a origem do termo semita? Deriva de Sem. Quem foi Sem? Uma figura bíblica que seria o ancestral comum dos caldeus, tá certo? Seria, digamos, o patriarca deles, tá certo? Então, gente, basicamente é isso. Foram essas 20 questões que a gente acabou de debater aqui. Porém, na prova só irá cair 10. Ah, professor, só serão as 10 primeiras, então. Não. A gente pode pegar a primeira questão, a gente pode pegar a oitava, a gente pode pegar a 16ª, a gente pode pegar essa última questão e pôr na prova. A gente vai escolher, tá certo? Mas no dia da prova não vai cair nada de novo. Todas essas questões que a gente acabou de debater aqui, 10 delas irão cair na prova, então não vai ser nada novo. Então é só você estudar direitinho, qualquer coisa, volta a ver essa videoaula, tá certo? Que vocês vão fazer uma boa prova, tá certo? No mais é isso, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, com a professora Jussara, tá certo? Que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês. Sem mais a declarar, bons estudos!